E aí, pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Pode Começar. Estamos aqui com Carla de Souza e esse é o programa número 1, é o nosso piloto, nosso programa de teste de audiência, a teste real, para saber o nosso alcance. E nada melhor do que começar com alguém que tem um alcance muito maior do que ela mesma conhece, né? Então, vou apresentar a ficha aqui da nossa convidada. Boa noite, Carla. Boa noite, Davis. Carla de Souza é jornalista, mãe de Cálice e Theo, é empresária do segmento de comunicação, executiva e missionária. Foi a primeira mulher do Brasil a ser âncora de um telejornal. Está à frente da Comucel, do sistema Ponta Negra, que hoje é o maior conglomerado de comunicação do Rio Grande do Norte. É formado pela TV Ponta Negra, SBT, Rádio 95 FM, Portal de Notícias Ponta Negra News, PN Digi, além dos canais digitais que hoje contam com quase 1,5 milhão de seguidores. Como missionária desde 2016, atua nos campos do sertão nordestino e também no norte do Brasil, nos trabalhos com refugiados venezuelanos, né? Já teve a participação na política, tendo sido deputada estadual, a mais votada de Natal, vice-prefeita e prefeita eleita, com 196 mil votos no primeiro turno, é importante frisar isso. Há 37 anos no mercado do jornalismo, como jornalista apresenta 2 programas diários, o Conexão 95, na Rádio 95 mais FM, e o Jornal do Dia, que completou 25 anos, na afiliada SBT-RN, a TV Ponta Negra. E aí, Carla, pode começar? Pode começar, Davidson. Então, Carla, eu queria que você explicasse para a gente essa experiência, assim, e o motivo de ter aceitado participar do nosso podcast. Ai, gente, olha, eu até quero agradecer demais a você. Eu costumo, né, fazer entrevista, eu costumo entrevistar. Agora, dar entrevista, para mim, é sempre uma coisa diferente, é estranho, né? Tá aqui desse lado de cá, mas você é uma pessoa que eu tenho uma admiração imensa, uma pessoa que... Imagina, né? Quem nos conhece sabe que a última imagem que alguém poderia imaginar seria, assim, de nós dois aqui juntos. A gente já teve vários embates, mas eu digo que é tão interessante. Quando Jesus entra na vida de alguém, ninguém fica igual, né? Ninguém fica mais ou menos. Então, quando entra de verdade, as pessoas mudam. E eu mudei, você mudou, e a gente mudou tanto que tá um aqui, um de frente para o outro, né? E eu, com toda alegria, aceitei sim o seu convite para vir aqui dar essa entrevista em primeiríssima mão. Eu agradeço demais. E tem muita gente que, primeiro que se espantou, né? É a novidade. Carla vai aceitar participar, já que eu soube que houveram outros convites e você recusou de pronto, dizendo que jamais ia participar para falar sobre os acontecimentos. Verdade. Jamais iria expor as feridas que já estão cicatrizadas, em nome de Jesus, e também seria a primeira oportunidade das pessoas acabarem com aquela onda de fake news que existe no entorno da imagem de Carla de Souza. Eu acredito que esse podcast, com este intuito, ele vai tentar alcançar essa linha. Eita, fake news, a gente já pode começar a falar do Hotel de Portugal? Pô. Gente, pelo amor de Deus. Eu não ia começar, não. De onde é? Olha, Davis, eu quero inclusive aqui abrir uma discussão pública. De onde é que inventaram essa história de que eu teria um hotel em Portugal? Gente, não fui eu. Não, eu sei que não foi você. Pelo amor de Deus, essa fake news, eu acho que é a fake news mais notória. Até hoje, olha, eu apresento o programa todos os dias na TV e na rádio. E até hoje eu encontro com pessoas que dizem, você voltou de Portugal? Para, gente, para. Há 25 anos. Meu Deus do céu, de onde foi que tiraram essa notícia de que eu teria um hotel? Primeiro eu queria entender o porquê de hotel. Tudo bem, eu gosto de viajar, acho legal, mas cá pra nós, né? Se fosse para eu ter um hotel, por que não Pipa? Por que não São Miguel do Gostoso? Por que não Lagoa Nova na Serra de Santana? Agora,
Portugal, não, esse daí, falar em fake news, vamos começar logo por esse, que é o mais emblemático, me envolvendo, né? Então, Micarla, você que puxou. Não, porque esse realmente Esse é necessário, eu queria entender de onde foi que surgiu, eu queria entender de onde foi, qual foi a mente criativa que inventou isso e que força que teve para até hoje as pessoas me perguntarem sobre uma coisa que é totalmente esdrúxula. E é né? importante dizer como a ferramenta da fake news ela pode destruir uma imagem, né? Verdade. Aquilo foi colocado, não tinha como contrapor aquela informação, então fica no imaginário dos primórdios da internet. Que coisa louca, né? Inclusive, até um detalhe, essa questão de fake news. Eu lembro que na época eu era prefeita e lembro que nessa época eu era ligada, né? Eu tinha aliança com a presidenta Dilma. E ela ficou também... Quando eu falava com ela ficava, mas de onde foi que surgiu isso? E ela pegou pessoas que eram ligadas a ela e falou, não, eu quero que vocês identifiquem o que está acontecendo com Micarla, de onde foi que surgiu esse tipo de fake news tão absurda. E aí o pessoal veio, pesquisou e eles disseram, olha, prefeita, é um negócio tão louco, porque são robôs, naquela época, viu, Naquela 2010, 2011, são robôs asiáticos que lá da Ásia lançam e eles têm uma rapidez, na época era o Twitter, né? Era Twitter, Facebook, eles repetiam a notícia em uma quantidade tão grande, então eu acho que todo mundo, todos os políticos de hoje, né, que enfrentam fake news e tal, mas teve alguém no Brasil chamado Micarla de Souza, que foi onde tudo começou, a história de fake news, onde tudo começou. E eu lembro que nessa época esse pessoal dizia, eu não entendo como é que... A gente não tem ferramentas no Brasil que a gente consiga entender o que é que está acontecendo. Mas aconteceu, e essa história, já que você falou de fake news, essa história desse hotel é assim, então, é estamos emblemática. vencidos, né? Não existe hotel em Portugal. Gente, nunca existiu. Em Portugal. Em Portugal nunca existiu. Interessante que eu só fui em Portugal 3 vezes na minha vida. Assim, e tudo muito rápido. No máximo que eu passei foram 5 dias em Portugal. Então, assim, não tem nada disso. Tá livre? Soltou? Se agora, livrou pronto, esse daí pronto. Então, por favor, se você me encontrar na rua, faça-me só o favor de não perguntar, Micarla, você voltou de Portugal? Porque essa daí não cola. Micarla, existe eu fiz aqui a leitura do seu currículo, do seu Leites, e existem na sua história passagens bem emblemáticas, assim. Você é filha do senador Carlos Alberto, e ele foi um grande senador, ele conseguiu trazer a concessão do SBT para cá. Você já tinha, desde os primórdios, teve essa vocação para ser jornalista. Mas, além do jornalismo, você se tornou empresária, você entrou dentro da administração porque, dentre as filhas, Rose, um abraço para Rose, um abraço para Priscila, existia uma vocação natural para a administração. Eu sempre achei que você, além de jornalista, era administradora por formação. Mas isso é um dom, isso é natural. Deus lhe deu e você seguiu. Mas existem intervalos. Existe Micarla quando o senador falece. Existe Dona Miriam precisando de dar continuidade ao grande projeto, que eu acredito que ter sido o grande projeto do seu pai. E houve a necessidade de Micarla desaparecer do público para ficar segurando as pontas. Houve a perda da TV Ponta Negra, houve o retorno de Micarla como proprietária da TV Ponta Negra. Eu queria que você contasse pra gente essa história. Eu acho assim incrível esse detalhe. Davidson, eu acho que tem gente que Deus, quando a gente tá saindo lá do céu, né, ele diz assim, presta atenção, você vai ter, o negócio vai ser arrochado, segura firme que eu tô aqui com você. E eu passei no vestibular de jornalismo com 16 anos. Eu passei em primeiro lugar na UFRN, já foi aquela coisa toda, Micarla, primeiro lugar, UFRN. E eu fiz o curso de jornalismo. Só que eu fui da primeira turma que eu entrei em começo de 87, eu passei no vestibular, e março de 87, meu pai conseguiu colocar a TV Ponta Negra no ar. Então, a minha turma foi a primeira turma, de verdade, a ter uma televisão
na época, né, a existir. Até então, o jornalista era só para trabalhar na Tribuna do Norte, Diário de Natal, nos impressos. Tanto é que era comunicação social com habilitação em jornalismo impresso. E depois mudou. Então, quando eu comecei, a TV acabava sendo um braço da faculdade para mim. E eu comecei a trabalhar, mas Davidson, é muito complicado. Você ter um pai com um ícone como Carlos Alberto, o maior comunicador da história do Rio Grande do Norte, um dos maiores comunicadores do Brasil, não é fácil de... Eu gostava da imposição de voz dele. Que ele ele, tinha. né? Aquela coisa, garoto, aquela coisa, né? Então, meus amigos. Onde ele chegava, a presença dele se espalhava. Né? Era demais, demais. Legal. Muito inteligente, muito capaz, muito carismático. E ali eu ficava sempre com receio. Poxa, eu sou filha do cara. Então, eu não queria, a minha ideia eu era uma adolescente muito rebelde, extremamente cheia cheia de mimimizinho, cheia de, eu não quero que as pessoas me reconheçam como filha de Carlos Alberto, eu quero fazer a minha história, muito mimizenta para o meu gosto hoje olhando, e graças a Deus, tudo, só um detalhe, um beijo, minha mãe, mas minha mãe jogou uma praga em mim, ela dizia, eu espero que você tenha uma filha e faça com você, seja exatamente como você é. Glória a Deus, só tive 2 filhos. E os 2 de mimizento não tem nada, então, mas eu era. E o que acabou acontecendo foi que eu entrei, minha turma inteira estava dentro da TV, porque era a primeira turma dentro da universidade a ter a coexistir junto com a televisão. E todo mundo começou a trabalhar, mas eu ficava, não, eu não quero aparecer, porque senão vão dizer isso, vão dizer aquilo. E o que acabou acontecendo foi que o tempo inteiro eu terminei a faculdade fazendo de tudo dentro do jornalismo. Sendo pauteira, redatora, diretora, editora, coordenadora, tudo que tinha eu era, e já era no SBT. Eu já era coordenadora regional do SBT, eu já era editora regional do SBT. Então, a minha carreira jornalística foi muito rápido. Eu tive uma ascensão dentro do SBT nacional também muito rápida, mas sempre nos bastidores. Até que quando eu fiz 24 anos, e nessa minha coisa de, porque eu vou mostrar que não sou apenas a filha do senador, eu resolvi fazer um concurso escondido dos meus pais para ir morar na Inglaterra. Não sabia. Eu acho que ninguém sabe desse detalhe. Eu fiz um concurso escondido. Fui no British Council, que é o consulado britânico, em Recife. Eu saía, o aeroporto era em Parnamirim. Daí eu falava que eu ia para algum lugar, pegava o avião, ia para lá, fazia as provas e voltava. Resultado, eram 6 mil pessoas concorrendo a essa bolsa para morar na Inglaterra, tudo por conta do governo inglês, e eu ganhei. Eram 6 mil pessoas concorrendo a 26 vagas. E eu ganhei uma dessas 26. Fui a primeira colocada no Nordeste, enfim. Só que quando aconteceu tudo isso, meu pai estava em plena campanha política. Eu falei, eu não vou dizer porque ele vai surtar. Eu vou dizer, pai, eu vou morar os próximos 4 anos fora. Ele vai surtar. Não vou esperar a campanha acabar. Quando a campanha acabou, no outro dia ele me chamou e falou, filha, eu preciso falar com você uma coisa muito urgente. Eu falei, eu também preciso falar com você uma coisa muito urgente. Aí eu falei, mas fala primeiro. Ele disse, porque é o seguinte, eu vou ter que voltar para Brasília e você precisa assumir a superintendência das empresas. Eu quase caio, eu quase tenho um troço. É porque diferente, né? Eu falei, como assim? Mas eu não sou administradora. Ele falou, mas você administra o maior número de pessoas, o maior departamento da TV Ponta Negra, que é o departamento de jornalismo. E tem uma coisa, filha, que deixa eu te ensinar. Tem uma coisa chamada liderança. Existem 2 tipos de líder, e eu lembro disso até hoje, Davidson. Existe o líder nato, que é aquele líder que você não entende o porquê, que você, mesmo sem aquela pessoa ser seu chefe, você escuta mais ele do que o seu chefe. Porque ele tem uma liderança que ele te puxa, ele leva você a ser liderado dele, mesmo sem ele ser chefe. É algo nato da pessoa. Isso chama-se liderança nata. E tem outra liderança, que é a liderança por conhecimento. É aquela liderança que, você tem pós-graduação, pós-doutorado, então você conhece mais do que a pessoa e a pessoa te aceita como líder porque você conhece mais do que ela. O problema é se chegar alguém que tenha mais, né? Que saiba mais, que tenha ali, você é pós-doutor, a pessoa é pós-doutor. Então, o problema é esse, que rapidamente essa pessoa é tirada. Que essa liderança é uma liderança muito fugaz para o conhecimento. E você é líder nata. Então,
eu quero pagar para ver, eu quero te dar todo o treinamento para que você esteja à frente das nossas empresas e eu te dou, ele disse, uma liberdade poética para você, durante 1 ano, você poder errar. Eu acho que foi no período... Não, eu tô aqui tentando lembrar... 1994, isso. Eu já tinha uma idadezinha de acompanhar, mas eu não entendia bem. 1994. Mas é a época do surgimento dos grandes repórteres daqui do Rio Grande do Norte, né? Assim, dos grandes nomes da época. Você tem J. Gomes, né? Porque foi a época do Aqui Agora. Do Aqui Agora. Isso, que meu pai lançou. Meu pai lançou Aqui Agora junto, no mesmo dia do Aqui Agora Nacional. Silvio chamou ele, mostrou, chamava Aí a Hora, que era um programa argentino. E desse Aí a Hora, ele chegou com isso, dizendo, filha, olha, vai ser uma coisa tremenda, maravilhosa e tal. E realmente foi onde a gente assumiu o primeiro lugar de audiência ali. Passamos 27 anos como primeiro lugar. 27 anos a TV Ponta Negra como primeiro lugar, a partir dali. Mas o que aconteceu? Comecei a ser treinada pelo meu pai, diretamente. 1994. Um belo dia, chega um envelope. Quando eu chego em casa, meu pai, minha filha, não tô entendendo nada. É um envelope aqui todo escrito em inglês e tal. O que é isso? Aí eu fui contar para ele que tinha sido, porque eu tinha passado, e eles estavam me devolvendo meus documentos que eu tinha mando. E ele ficou no orgulho. Você fez isso por mim, você abriu mão de ir morar, né, por méritos meus, porque eu concorri com 6 mil pessoas. Por méritos seus, você conseguiu. Então ele ficou numa felicidade imensa. E as coisas de Deus a gente não questiona. Porque 4 anos depois, quando o meu curso estaria acabando, foram os últimos 4 anos da vida do meu pai. Então, ele morreu em 98. Se ele não tivesse me treinado ali, se eu não tivesse tido o tempo que eu tive com ele para poder receber todos os ensinamentos dele, Davidson, provavelmente eu talvez não tivesse nem voltado da Inglaterra, talvez tivesse feito minha vida na Inglaterra e talvez nunca hoje teria... a TV Ponta Negra nem ser existisse, outra coisa, né? Já nem existisse. Então, ali, realmente foi uma fase onde eu fui treinada, de 1994 a 98. Ele morre em 98. Eu já estava preparada. E a partir dali, a gente teve que assumir sozinho. Pra você ter uma noção, meu pai ficou na TV Ponta Negra durante 12 anos. A gente acabou de completar 37. Então, são 25 anos sem ele na empresa. 12 com ele, 25 sem ele. Fui para a política em 2004, entrei como vice-prefeita. Fui eleita na chapa com Carlos Eduardo, a convite de Dona Vilma, a convite de Agnello também. Os dois me disseram que ia ser muito simples eu ser vice-prefeita. Eu vi a simplicidade que foi, né? Até hoje. Enfim, eu vi a simplicidade que foi. 2 anos depois, como eu rompi com o prefeito, quer dizer, ele rompeu comigo. Isso a gente ganhou no domingo. Só um detalhe, eu lembro que ele queria lhe colocar para a Zona Norte. Mas eu fui. Ele queria dizer assim, Carla, não tem espaço para você aqui. Eu lembro dessa conversa. Mas eu que quis ir para a Zona Norte, porque o lugar que tinha era uma sala na Sempla. E aí eu peguei com o meu salário de vice-prefeito, eu aluguei uma casa na Zona Norte e comecei a fazer na Zona Norte. A ideia... Mas ali, de 2004 a 2006, eu fui vice-prefeita. 2006, eu falei, não, chega, fui candidata a deputada, fui a deputada mais votada de Natal da história de Natal, depois fui prefeita, e enfim, nesse período de 8 anos que eu fiquei fora da TV, quando acabou o meu mandato, que eu voltei para a empresa estava falida, a empresa estava falida, e foi muito difícil para mim, porque eu estava naquela época, 2012, quando eu saí da prefeitura, quando me tiraram, da forma como me tiraram da prefeitura, eu comecei a desenvolver uma síndrome de pânico muito severa. Então, eu não conseguia sair de casa, eu tinha medo de tudo, eu tinha medo de todos, eu não podia parar o carro do lado de alguém, eu não podia descer numa calçada, eu não podia nada. Então, naquele período, eu não podia nem ajudar a minha empresa a se reerguer. E foi ali que minha família, por causa de todas as dificuldades que a gente estava passando, foi ali que minha família resolveu que não tinha outra alternativa, a gente precisava continuar vivendo, comendo, tendo dinheiro para botar gasolina no carro, fazendo coisas básicas que naquele momento estava muito difícil. É importante dar um corte aqui nisso aqui. Carla faliu quando saiu da prefeitura? Quando 2012. eu saí da prefeitura, minha empresa estava falida.
Sim, minha empresa estava falida. A gente não tinha coisas básicas em casa. A gente não tinha básico, coisas básicas. E não era só eu, era minha família inteira. Quando a TV Ponta Negra ela entra nesse estágio de dificuldade, nesse estágio todo, todo mundo, a minha família não foi só Micarla, foi Micarla, Dona Miriam, Rose, Priscila, meus filhos, meus sobrinhos, todo mundo junto. E aí minha família decidiu vender. Apesar de... É tão louco isso, né, Davidson? Porque eu queria ajudar. Eu tinha prometido ao meu pai no leito de morte, porque antes dele morrer, ele estava... A gente levou ele para casa, ele veio de São Paulo, passou 5 dias e morreu. Ele deitado naquela cama hospitalar, lá no apartamento dele, e eu peguei na mão dele e eu falei, pai, você não precisa mais ficar sofrendo, pai. A gente te ama tanto, mas a gente te ama tanto que a gente prefere te entregar de volta para o Senhor, prefere te entregar de volta a Deus do que te ver sofrendo desse jeito. Papai teve um tipo de câncer chamado mieloma múltiplo que ele sentia os ossos quebrando, então ele sentia muita dor, ele tinha muita fratura. E ele tinha uma bomba de morfina que ficava instalada nele e ele já estava recebendo morfina de 2 em 2 minutos. Era um negócio assim, assustador demais. E eu peguei na mão dele e disse, pai, fica tranquilo, porque eu vou cuidar de tudo. Ninguém vai tocar em nada do que você construiu. A nossa família vai continuar unida e eu vou fazer tudo. E ele caiu uma lágrima aqui do olho dele, ele fechou os olhos e morreu. Para mim, aquilo dali foi assim, ei, eu confio em você, filha, eu sei que eu posso confiar em você. E quando lá na frente eu saí da prefeitura, a sensação era, meu Deus, eu não cumpri a palavra com meu pai. De alguma forma, eu abri mão. Eu larguei para cuidar da prefeitura e larguei a empresa. Então, a gente tem uma Micarla humilhada. Não, totalmente, né? A Micarla expulsa da prefeitura por uma ação precária, juridicamente. Sem impeachment, sem nada. Sem impeachment, foi uma decisão. As pessoas confundem as coisas, acham que você foi impeachmentado, foi que tiraram. Foi uma decisão monocrática. E essa decisão, ela tão precária que caiu depois, mas já tinha acabado. Já tinha acabado. Já tinha acabado o mandato. Quando caiu, já era 18 de janeiro, já tinha acabado o mandato. Então, as pessoas não sabem desse detalhe, acham que houve um processo, ou que o movimento ganhou e tem esse revanchismo. Não houve, foi uma decisão de um juiz que deu uma canetada e essa decisão humilha Micarla politicamente, humilha Micarla empresária. E pessoalmente também tinha uma questão de um divórcio, também que você estava numa crise. Tudo, né? Tudo aconteceu. Em 6 meses, eu perdi tudo que eu achava que era tudo na minha vida. Em 6 meses veio o divórcio, em seguida veio a saída da prefeitura, em seguida veio a falência da empresa. Em 6 meses, tudo que era tudo para mim, não era mais nada. E a partir dali, a sensação mais doída para mim era porque eu tinha prometido ao meu pai, tinha a sensação de culpa de por que foi que eu entrei para a política e larguei as empresas, tinha a sensação de por que eu fui confiar, muita coisa ao mesmo tempo. E tinha o seguinte, eu tinha que dar subsistência aos meus filhos. E eu sabia que eu tinha que dar subsistência à minha família. E eu simplesmente não conseguia por causa do pânico. Eu não conseguia. Ei, Davidson, era muito estranho. Só quem passa por um processo como esse, de pânico, de depressão elevada, sabe o que é. E não tinha remédio que resolvesse. E a saúde debilitada, que tinha cirurgia do coração também nesse mesmo intervalo. Né? E um detalhe, eu tinha feito a cirurgia cardíaca em janeiro de 2011. A cirurgia cardíaca foi feita em janeiro de 2011. Eu estava numa situação assim, não tinha como, porque a cirurgia cardíaca havia sido feita em janeiro. Em março, a prótese saiu do coração. Então, eu tinha tido 3 AVCs só no período. Nesse período, foram 3 AVCs. Eu perdi boa parte da minha memória. Eu perdi a questão dos idiomas que eu falava. Tudo foi embora, mas ficou minha vida. E depois eu fui recuperando. Até hoje,
você falou agora há pouco comigo antes de entrar você lembra disso? Eu não lembro. Então, normalmente, quando eu não lembro, eu pego foto, eu pego um vídeo, aí eu vou ver e aquilo me remete, eu me lembro. Mas, assim, ei, você lembra disso? Você lembra de fulano que trabalhou, tipo, na sua casa? Não, não lembro. Você lembra de fulano que foi seu motorista? Não, não lembro. Você lembra? Eu não lembro. Mas porque os AVCs, eles afetaram principalmente a memória recente naquele tempo. E, enfim, quando eu volto, esse sentimento de eu deixei que acontecesse algo que eu tinha prometido para o meu pai que eu não ia permitir que acontecesse. E não conseguia trabalhar por causa do pânico, porque eu não conseguia me movimentar, não conseguia fazer o trajeto da minha casa para a TV. E aí a minha família decidiu vender a TV. E aquilo dali foi a maior dor que eu senti no coração. Você pode ter certeza que não foi... Essa dor foi infinitamente maior do que a dor do dia da canetada, de vá para casa e fique em casa esperando até a justiça decidir. Porque durante os 2 últimos meses da minha gestão, eu fiquei em casa recebendo salário, 13º, tudo. Em casa só não podia ir na prefeitura, mas eu era prefeita. E tanto é que não tem minha saída. No livro da prefeitura não tem a minha saída. Né? Não tem, porque não teve saída. Não teve saída. Não teve saída. Teve um afastamento ilegal, né? Então, assim, não teve. É muito desproporcional o que fizeram comigo. Até hoje eu não conheço nenhuma história de nenhum político que foi afastado sem impeachment desse jeito. Ei, sai. E aí, nesse período, voltando à questão da TV, nesse período, eu tive que aceitar. Eu tive que aceitar porque eu não conseguia. Mas eu nunca deixei de acreditar no Deus que eu confio. Então, eu chegava na porta da TV e eu ungia a porta da TV. Eu orava, eu dizia, eu tô orando porque, Senhor, tu vai me devolver, Pai. Eu vou, depois que eu fiquei curada, porque eu ainda passei 3 anos com pânico. E depois eu fui curada totalmente. Eu não tomo nada já há um bom tempo. Há vários anos, já há 6 anos, 6, 8 anos, eu não tomo nada. E aí fiquei totalmente curada. Eu falava, Deus, me dá uma chance. Eu preciso ter uma chance de voltar. Me dá uma chance. E aí, um belo dia, as pessoas que haviam comprado a empresa, o grupo que tinha comprado a empresa, ficou bilionário. E assim, eu acho que a TV Ponta Negra era uma coisa muito pequenininha para eles. E eles chegaram para mim e perguntaram, você quer comprar a TV de volta? Aí eu quero, eu não tenho dinheiro, mas querer, pensa aqui na pessoa que quer. Eu entendi que as promessas de Deus estavam para se cumprir e a gente, tudo que a gente ainda tinha em termos de terrenos que o meu pai tinha deixado, coisas que a gente não conseguia vender, desde que papai morreu, a gente colocava para vender, a gente não conseguia, foi tudo resolvido e a gente conseguiu, graças a Deus, só a ele toda a honra e toda a glória, e a gente conseguiu reaver a empresa, estamos ainda em processo de pagamento, ainda não terminou ainda. É caro, né? Cara, a brincadeira né? cara. E hoje, no dia que a gente entrou na empresa, no dia 12 de janeiro de 2021, 12 de janeiro de 2021, só alguém que é muito, ou é louco, ou é muito crente, né? Porque era o auge da pandemia, as lojas fechadas, ninguém faturando. Como é que você compra uma televisão para pagar, né? Parcelado. Como é que você vai comprar se não tem? Se as empresas que anunciam na TV estavam quebradas, não conseguiam vender, porque estava tudo fechado. Mas aí a gente que por isso que é loucura, né? Acredita pela fé, né? Acredita pela fé e assim foi. E graças a Deus, aí você vê, hoje eu olho para trás e eu falo, meu Deus. Quando a gente vendeu a TV era só uma TV, porque a rádio era arrendada a um outro grupo. De repente hoje nós somos o maior conglomerado de comunicação do Rio Grande do Norte e um dos 5 maiores de todo o Nordeste. Aí eu olho e digo, como é que a gente conseguiu em 3 anos isso? Como é que a gente conseguiu 24 horas, como dizem os americanos, 24/7, 24 horas, 7 dias na semana, minha família tá toda lá. A gente, bem dizer, toma café, a gente almoça na TV, a gente já sai muitas vezes quase jantada da TV. A gente mora na TV, a rádio veio
veio para junto. O Sistema Ponta Negra num prédio só, o Ponta Negra News, a Ponta Negra Dig, PN Business, é tudo num lugar só. Todo mundo trabalha, a família inteira. Sou eu, minha mãe, que continua trabalhando todos os dias aos 74 anos. Minhas irmãs, minhas sobrinhas, meus filhos, todo mundo lá dentro. Porque Deus faz assim, Ele restitui, mas é muito mais do que pedimos ou pensamos, né? Hoje é um castelo forte. Hoje é. E hoje eu olho para trás e fico pensando, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, talvez hoje eu não tivesse a força que eu tenho, porque Deus foi modelando. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, que eu tenho pregado muito sobre isso, que é a questão do processo. Quando a gente está enfrentando um processo doloroso, é como a fase do trabalho de parto de uma mulher. Quanto mais está chegando perto do projeto de Deus, que é aquele bebê nascer, mais as dores se intensificam, se tornam quase que impossíveis de serem suportadas. Mas a hora de maior dor é a hora que o projeto está nascendo, né? O projeto está nascendo e a mulher é a pior dor. Mas 1 minuto depois, se você pegar aquele projeto de Deus chamado seu filho, sua filha, e perguntar para a mulher, você passaria por tudo de novo? Ela vai dizer, sim, passaria por tudo de novo. Então, para viver o projeto, tem que viver o processo. E o processo, ele é doloroso. É o deserto. É o deserto mesmo. A nossa linguagem a gente chama é deserto. o vale, é o deserto. E hoje eu glorifico muito ao Senhor, porque se não fosse isso, talvez até hoje eu ainda fosse política, tivesse ali exercendo minhas funções, ou tivesse dentro da TV, numa coisa normal, fazendo ali o dia a dia, mas eu não estaria vendo da forma como hoje eu vejo. Agora, por exemplo, a gente tem projeto que é além, que vai além, como o projeto Ponte da Vida, que a gente cava poços no sertão, leva água para quem não tem água, né, no sertão. Então, tudo isso só acontece hoje só acontece por quê? Porque Deus me permitiu passar por esse deserto. Me treinou ali mesmo. Hoje eu digo que eu sou soldado de elite lá do céu mesmo, do BOPE celestial. Para quem nunca viu Micarla cavando um poço, tem que dizer qual é o endereço do pessoal? Como é que é? O pessoal do Ponto da Vida, como é que é o endereço? O pessoal do Sertão. Sim, para quem nunca viu Micarla com esse trabalho, verdade. Né? Você sabe que esse projeto é um projeto tocado pela TV Ponta Negra e pela 95. Então, quem quiser conhecer mais, vai lá no nosso Instagram, que tem tudo. No meu Instagram também, Micarla de Souza, tem tudo sobre esses poços. Graças a Deus, agora, esse primeiro semestre, a gente não precisou cavar poço por causa da quantidade de chuvas no sertão. Uhum. Mas Deus sabe de tudo, né? Porque a gente está enviando agora muita água para o Rio Grande do Sul. A TV Ponta Negra está patrocinando uma quantidade muito interessante de água que está também chegando para a população do Rio Grande do Sul em todo esse processo que eles estão vivendo. E que nada é por acaso assim. Nada. E também nenhuma quantidade é pequena, né? Sempre vai fazer diferença lá na frente. Sempre. Micarla, vamos falar de política. Eita! É um momento legal agora. Micarla, que história foi essa assim de jornalista para política? Assim, eu sei que tem a influência do pai, mas por que você? Assim, eu digo assim porque Micarla já estava ocupada com o jornalismo. E a gente estava conversando aqui nos bastidores que foi graças a você que inventou de ser política, que vários outros políticos que existem hoje se aproveitaram e disseram, eita, vamos fazer escadinha nela. Eu vou Existe também, essa escada, né? Olha, Davidson, por que você? Eu quero que você diga assim, real. Por que você disse assim, eu quero ser? As coisas de Deus a gente não entende, a gente embarca e muita gente fala, Micarla, se você soubesse que você ia passar por tudo que você passou na política, você seria política de novo? Sim. Teve coisas que, se eu não tivesse lá, ninguém tinha feito. Então, Deus, ele tem os projetos e ele sabia que eu estava vindo para exercer aquela função, aquele propósito, aquela missão, e eu tinha coisas para cumprir, eu as cumpri. Por que tudo começou? Eu era apresentadora, como sou até hoje, o Jornal do Dia. O Jornal do Dia era um programa extremamente político, era o principal programa político que existia no Rio Grande do Norte. Então, na época eu já era bem... Micarla... eu tinha até um jargão que dizia, aqui, Jornal do Dia, onde só quem tem partido... Aqui só quem tem partido são os políticos, eu falava. E eu era muito segura disso, não, meu pai foi político e tal. Até que surgiu uma pesquisa
feita por amigos meus. Eu já digo aqui o nome de tudinho: Tertuliano Pinheiro, Ricardo Rosado, Zé Ivan, Alex Medeiros e também Guto Barreto, meu cunhado, e eles resolveram, numa aposta, disseram: ei, você acha que se Micarla fosse candidata a prefeita, quanto é que ela teria? Aí um disse, 1%, outro 2%, outro 5%, cada um disse uma coisa. Então vamos fazer uma pesquisa, cada um dá um valor aqui, e a gente rateia aqui e faz uma pesquisa. Eu sem saber nada, eu grávida de Theo, sem saber de absolutamente nada. Um belo dia me chamam num restaurante. Micarla, o pessoal tá querendo almoçar com você, eu vou. Meus amigos mesmo, que eram amigos do meu pai, se tornaram meus amigos. Eu sento lá. Quando botam, eu chego um monte de caderno de pesquisa da Consult. Quando eu olhei, aí Ricardo Rosado foi me mostrar, junto com Alex, ali, Zé Ivan. Não, olha, porque aconteceu assim, a gente fez uma aposta e a questão é que você já está com 9 pontos na pesquisa, você hoje é segunda colocada na pesquisa, primeiro lugar era Luiz Almi, segundo era eu, terceiro era Carlos Eduardo. Eu falei, hã? E Carlos Eduardo era prefeito na época. Como assim? Vocês estão ficando loucos? E tal, e eu já briguei com eles todos lá. Vocês não têm respeito à minha barriga, eu tô grávida, isso não pode, aquela coisa toda. E eu saí de lá chateada, falei, eu vou para São Paulo, passar uns dias em São Paulo. Só que eles pegaram isso e jogaram na mídia. Então, todo mundo... Eu estava em São Paulo, o telefone do hotel... Micarla, que é Diário de Natal. Micarla, que é da Tribuna do Norte. Micarla, que é de 2 pontos. Micarla, que... Meu Deus, me deixem. Não, eu não sou candidata. Aí, quando eu voltei para Natal, eu comecei a pensar, gente, como assim? É muita responsabilidade. 9 pontos, as pessoas acharem isso, é muita responsabilidade. E aí, Priscila, minha irmã, chegou para mim e falou, o que você vai fazer com essa informação? Você vai simplesmente esquecer que ela existe? Ei, nosso pai não criou a gente pra gente desistir de nada. Você é uma mulher, um prato de papa, Priscila falou pra mim. Eu fiquei olhando pra cara dela assim. Ela disse, e aí? Você simplesmente você acha que você não tem capacidade? Se o povo tá dizendo que você tem capacidade, por que você não vai? Vai deixar que outros façam, que Deus quer que você faça? E aquilo me saculejou demais. Mas aí eu tive Theo, né? Theo nasceu no comecinho de janeiro. Eu falei, eu não tenho condição nenhuma. Tinha fralda para trocar, tinha noites, né, mal dormidas. Você sabe como é que é isso. Eu sei como é isso. Você sabe bem. E eu falei, não quero. Aí a governadora, na época, Vilma, chegou para mim e falou, Micarla, deixa eu te fazer uma proposta. Entra a Vilma na história, né? Porque até então Vilma não entra agora. Vilma chegou e falou, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você não vem ser vice-prefeita? Porque é mais tranquilo, você vai ver, aí você testa. Se você gostar, né? Se você gostar, você continua. Se você não gostar, você só vai ser vice-prefeita e volta à sua vida normal de jornalista. E eu sempre fui eleitora de Vilma, eu tinha um respeito, um carinho por ela imenso, até o final da vida dela. Sempre, assim, ela sempre foi uma pessoa, eu acho que todas as mulheres que algum dia exerceram uma função política, principalmente no Rio Grande do Norte, tem muito que agradecer à pessoa de Vilma de Faria, porque ela abriu pra gente portas que eu sei o quanto foram necessárias, porque primeiro veio Vilma, depois veio Micarla. Ela chegou primeiro, abriu a porta no estado e depois veio eu, porque ela já tinha sido prefeita de Natal, quer dizer, tinha sido a primeira e eu fui a segunda prefeita de Natal. Mas aí ela falou comigo, eu falei, então tá. E aí a gente começou a conversar, comecei a conversar com o Carlos Eduardo e terminou que eu fui vice-prefeita junto com o Carlos Eduardo, época da campanha, ele tinha uma equipe que ia com ele e eu ia com a governadora em outra equipe. Então, sempre a gente era a nossa equipe. Já existia uma divisão. Já existia essa divisão e só ficou notório quando sentaram mesmo na gestão e disse, vamos acertar aqui. E aí cada um... Ali na campanha já ia cada um para um lado, eu fazia campanha em bairros mais populares, ele ia para outros tipos eram coisas mais elitizadas e tal, e eu ia para o povão mesmo, e eu comecei a amar aquilo, eu comecei a amar. Chegou no final da campanha, eram 3 meses de campanha na época, né? Chegou no final da campanha, eu não queria mais parar, tava bom demais, porque me lembrava do meu pai, me remetia, muita gente chegava, ai, Micarla, porque o seu pai, então era como se eu estivesse voltando a
ter meu pai de volta. Era uma sensação, encontrar com o povo dele, abraçar o povo dele, ver as fotos dele, e tudo aquilo era um alimento para minha alma. Vou contar uma lembrança aqui de primeira mão que você não sabe. Nem nos bastidores a gente conversou sobre isso. Ali na Bernardo Vieira, tem uma Avenida 2 ali no comecinho, a Sumove, né? Antiga Sumove. Hoje tem outro nome. Mas ali tinha os melhores comícios de Natal. Ali aquele ponto de encontro da São José com a Bernardo Vieira. Então foi ali que eu vi Micarla, primeira vez. Eu morava ali próximo do IP Bom Preço, subi a São José, cheguei para ver Micarla discursando. Micarla foi um estrondo. Eu posso confessar aqui para todo mundo. Foi um estrondo. Micarla vai falar. Brrr. As pessoas enlouqueciam, porque era diferente. Carlos Eduardo tinha aquele jeito, sempre teve aquele jeito sisudo, vamos melhorar, Natal, não sei o quê. Mas Micarla vai falar. Aí falava primeiro do que ele, porque ele era o principal, né? Aí e aquecia, na verdade, você aquecia para ele entrar. Mas eu me lembro também que nesse dia falou sua mãe. E ela puxou o saudosismo gostoso do pai. Porque as pessoas lembraram, assim. E é por ele que a gente vai eleger Micarla. Olha. Isso na época eu vice-prefeita. Vice-prefeita. Que interessante. Aí ele esqueceu. Assim, eu acho assim, tem sintomas em Natal de ingratidão. E eu acredito que muita devoção, ou muito da dedicação que você colocou dentro dessa campanha, deveria ter recebido um reconhecimento. O que aconteceu, eu até hoje não sei exatamente o que aconteceu. Eu sei que a gente ganhou no domingo, na quarta-feira, a Ranieri era assessor dele, me chamou. Eu fui na Sempla, na época, e aí ele teve uma conversa comigo e disse para mim que... Tá aqui sua sala. Acabou, né? Vai cuidar da tua vida que eu vou cuidar da minha. E eu fiquei muito, assim, muito sem entender. Fui para casa da governadora nesse mesmo dia. Fui chorando, coisa de menina ainda. Ali acordou Micarla a política. Porque eu até acho então sim. você era torcedora. Você estava na torcida de Você agora política. falou tudo. Eu era alguém que estava, como Dona Vilma tinha dito, né? Vai lá, você vai aprender, você vai ver, você vai gostar. Então tudo ainda era muito tranquilo para mim. Na hora que eu tive esse embate, foi assim, não, agora eu vou mostrar quem eu sou de verdade. E foi aí que na época, né, já foi o primeiro embate, foi na eleição da Câmara, porque o meu candidato era Rogério Marinho, o candidato dele era Hermano Moraes, e aí Rogério ganhou. Então já foi outro embate comigo, né, ali logo no começo. E aí a gente foi o tempo inteiro, mas sempre eu pegava meu salário e fui para a Zona Norte e fui fazer. E eu comecei a ter, até eu acho que pela minha própria imaturidade. Hoje, talvez, Davidson, eu agisse de uma forma diferente. Mas a forma como a coisa aconteceu, e eu já tive a oportunidade de conversar com o Carlos Eduardo a respeito disso, mas assim, naquele momento, a forma como tudo aconteceu foi agressivo. Então eu não conseguia entender, aceitar aquilo que estava acontecendo, porque eu me sentia assim, eu fui usada para ser eleita e jogada fora. Micarla. Né? Não era Micarla a política que eles estavam querendo, era Micarla a que tinha comunicadora, que tinha acesso às massas, né? E a sensação que eu tive foi essa, de ser usada e jogada fora. E foi muito estranho isso. Mas ali eu sei. Aqui eu tô falando porque eu estava de um outro político, um aliado na época, que era meu primo, Gilson Moura, que estava também na era dos repórteres saindo para políticos. Eu me lembro que a partir dali houve uma mudança. Desse momento, assim, Gilson ganhou para vereador e a senhora estava como vice-prefeita. A senhora, muito obrigada pela senhora, viu? A senhora, depois de uma meia hora de podcast, ele me sai com essa, a senhora. Então, eu costumo. Aí, obrigado por deixar vermelho. Tem esse intervalo. Gilson disse, Micarla vai para o Estado. A família chegou e disse, Micarla vai para o Estado. Eu vou também. Porque tem que pegar uma caroninha, né? Esse negócio de pegar carona com Micarla é tradicional. E a gente ganhou os dois, ganhou né? Os dois, assim. Os dois, ele ainda teve 1000 votos a mais do que eu. Pancada, foi uma eleição, acho que foi uma das maiores eleições do Rio Grande do Norte. Foi. Que, assim, ninguém esperava. Ninguém esperava. Ninguém e ao invés nada. de ser
um do PV, a gente elegeu Os dois do ainda PV. puxou ainda uma sobrinha para Luiz Almir, que Para também Luiz entrou. Almir, que também entrou. Foi. Não, você vê, né? É O muito, mundo gira. muito incrível, porque eu entro para ser vice-prefeita, nós tínhamos 6 vereadores, depois eu vou ser deputada estadual, vou me candidato a deputada estadual no meio do mandato como vice-prefeita, porque eu entendi que aquele negócio, estava muito chato, era só uma queda de braço o tempo inteiro, eu queria fazer mais, eu queria ser útil, e aí fui deputada estadual mais votada de Natal, a 7ª mais votada do Rio Grande do Norte, e Gilson chega junto comigo, então a gente vai junto com o Luiz Almir, então o PV tem 3 grandes nomes. 3 deputados, 6 vereadores, olha que coisa. Uma máquina, saiu do nada para Era uma máquina. E Paulo Wagner já foi... Projeção porque ele já era vereador. E aí, 2 anos depois, eu já sou prefeita no primeiro turno. Nesse intervalo, você falou de pesquisa, aí eu vou falar, assim, dos bastidores que eu sei. Saiu uma pesquisa, e aqui eu não posso falar para o Paulo Wagner, porque ele já faleceu e espera a glória do Senhor, né? Mas o nome de Paulo Wagner pesou em Parnamirim, né? Eu estou dizendo aqui uns bastidores que eu sei. Mas o detentor era Gilson. Então, aqui, eu sei que não interfere não vai interferir na nossa conversa, mas é importante dizer isso. Existem as pesquisas internas. Eu soube que a máquina de Carlos Eduardo, à época que estava ressentido com o fato de você ter ganhado para vereadora, ou para deputada, foi jogada inteiramente contra a campanha da prefeitura. Então, se tornou, por causa dessas pesquisas, essa avaliação, se tornou assim, a gente precisa destruir Micarla. Então, o processo de destruição de Micarla, que eu entendo, começa antes das eleições. Começa com um farol que se acendeu, um ponto que foi colocado num alvo na sua cabeça, quando você ganhou como a maior, da maior votação para uma mulher, na época, superando todas as expectativas em 2006, que a gente está falando da deputada. 2006, deputada. Você entende isso? Você tá... assim, Davidson... porque é complicado, eu sei que é complicado, mas você entende que tem uma linha que dá para puxar. Eu acho que hoje olhando para trás, eu vejo que a minha história, a minha carreira, esses 8 anos que foram meteóricos na política, tem que ser estudado, sabe? Eu acho que tem que ter alguém, um sociólogo, um especialista em política, né? Para poder entender o que aconteceu. O fato é que os grandes, as oligarquias mor do Estado, eles sempre tiveram muito receio. Porque o meu pai, meu pai foi um Micarla lá da década de 80. E senador. Senador, ele chegou num ponto que eles tinham que destruir ele, porque senão ele iria tomar o lugar de algum deles. E papai, uma vez, tem um texto do meu pai, uma frase do meu pai que uma vez ele disse para mim, ele estava brigando na época com a Aloysio Alves. E eu falei, pai, para com isso, por que você fica o tempo todo brigando e tal? Ele estava subindo as escadas da TV, ele parou no meio e falou, ô garota, quando ele dizia, ô garota, lá vinha a chibatada, ele falou, ô garota, entenda uma coisa, para chegar onde eu cheguei, eu tive que colocar cotovelos de aço e sair abrindo o meu caminho, e tendo que botar meu cotovelo para poder abrir meu caminho. Por quê? Já tinha um tapete vermelho para algum príncipe herdeiro das oligarquias se sentar no lugar que eu sabia que era meu. Mas aquele príncipe ali já estava aboletado para sentar no lugar. Então ninguém nunca me disse, Carlos Alberto, chega aqui e se sente que este lugar é seu. Então, meu pai falava isso, porque ele já com a popular, consciência... Né? Porque ele tem origem popular. E ele falava assim, entenda, as oligarquias se entendem por telepatia. É assim, quando as duas oligarquias, elas sabem que tem um terceiro, elas duas se unem para derrotar o terceiro, mas não entra. Agora, quando elas veem que não tem terceiro, elas caminham facilmente, elas inventam uma briga, uma contra a outra. Uma contra a outra quando tá tudo tranquilo, e quando não tá tranquilo, quando entra um terceiro, eles se degladiam para matar o terceiro. E assim fizeram com meu pai. Então, eu acho que no fundo... E assim fizeram contigo 20 também, em 2008. anos depois, veio Micarla e fizeram exatamente do mesmo jeito. Porque no fundo, eu acho que eles temiam. Essa moleca
ela vai ser, com certeza. Olha o que ela conseguiu. Foi vice-prefeita, a deputada mais votada e, de repente, prefeita de uma capital. Não, peraí, para. Né? Essa daí, peraí, essa menina que conseguiu 2,5 bilhões em obra, foi ela que conseguiu. E tinha uma coisa, assim, muito interessante, porque as obras, eu digo que eu consegui, porque quem ia lá fazer todas as análises diante daquele monte de técnico, diante daquele monte de ministro, era eu. Davidson, eu passava dias estudando engenharia junto com os engenheiros da prefeitura que me ensinavam tudo para que a apresentação fosse feita por mim. Eu dizia, gente, o único jeito da gente ser diferenciado é, chega, vai... Manaus vai apresentar o projeto. Aí chegava um engenheiro, um secretário e apresentar. Eu queria, através de a prefeita apresentando, eu queria ser o diferencial e assim eu consegui o maior volume de recursos para uma cidade sede da Copa. 2,5 bilhões. Você acha que uma pessoa... Então, mas isso aí a gente tem que dar o destaque. Antes que você fale disso aí, tem um destaque aí, feito um destaque. Tem a prefeita com mais visibilidade do partido nacionalmente. A capa da Veja. Tem uma capa de uma Veja com Micarla. É a primeira pessoa que derrotou... Não me empurrem outra Micarla. Era o que o presidente na época Lula dizia, né? Isso é incrível. O presidente Lula, no seu auge, da sua trajetória política, com grande repercussão internacional, veio a Natal para lhe destruir. Foi um teleguiado. Aquela frase que ficou bem icônica, né? Não basta ser bonitinha e ser ordinária. Ele me chamou de ordinária em praça pública. E o povo sentiu. E me deu a vitória no primeiro turno, né? E me deu a vitória no primeiro turno. Com quantos mil votos? 196 mil votos. É muito, né? Nunca ninguém tinha ganho no primeiro turno em Natal. Foi a primeira, né? A ganhar no primeiro turno. Aí você vê... E Natal estava fora da Copa. Natal estava fora. Tinha uma história de que... Eram 3 do Sul. Do Sul, aí também tem uma história assim de que já tinha sido escolhido o Ceará, então não precisava mais de nenhum do Nordeste. Isso, porque seriam 3 do Nordeste e 3 do Sul. E aí o que aconteceu também foi porque, como eu falo outros idiomas, porque foi uma coisa que meu pai sempre bateu muito comigo e sempre apoiou muito essa questão de que eu falasse outros idiomas. Como eu falava na época inglês muito bem, foi antes dos AV6, eu falava inglês muito bem, então eu fui conquistando mesmo na FIFA, porque todas as apresentações de Natal eu fazia tudo em inglês, apresentava tudo em inglês e era eu como prefeita apresentando, enquanto que nas outras cidades que se colocavam como candidatas à cidade sede da Copa, eram secretários, eram assessores, eram consultores. E quem apresentava era eu. Então, eu fui até o final apresentando tudo em inglês e depois, para defender as obras da Copa, eu apresentava, eu estudava tudo e eu que apresentava diante dos ministros, diante do Banco do Brasil, de Caixa Econômica Federal, de BNDES, da própria presidente, enfim. Isso sempre aconteceu. Aí você acha, Davidson, você acha de verdade que alguém que tinha esse tipo de perfil, vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, 5.700 prefeitos, quem era vice? Micarla, de Natal, Rio Grande do Norte, desse tamanhozinho. Como que pode ser vice-presidente uma pessoa que é de uma cidade tão pequena, né? Representativamente falando. Tinham que tentar destruir, né? Então, 2010 ali, conquistando a Copa. Conquistamos a Copa, isso. Chega, Micarla. Você já destruiu uma senadora que ia ser candidata a prefeito de Natal. Do presidente, indicação do presidente. O presidente veio pessoalmente aqui para lhe derrotar. Você já estava atrapalhando os interesses das oligarquias, como você mesmo colocou. Era um meteoro vindo em direção a um campo político que não tinha essa expectativa de você. Você era uma piada quando saiu a primeira vez o nome de Micarla para prefeito. Eu posso dizer isso abertamente. É verdade. Era uma piada, assim, Micarla, apresentadora, e a pessoa jornalista, prefeito de Natal. Existe essa misoginia, né? Não, e tanto é que Lula, uma das vezes, ele falou, na época ele era presidente, né, como é hoje, mas ele era presidente e ele falou para uma repórter da Veja, assim, eu nunca vi um jornalista administrar bem uma cidade. E aí eu respondi, eu disse interessante, porque também eu acho interessante esse tipo de preconceito, porque dizem que
também nenhum torneiro mecânico podia administrar um país e a gente tem um administrando, né? Então, e inclusive ele está administrando bem o país naquela época, né? E eu lembro dessa história. Aí você tem tudo isso somado ao fato seguinte: tá na hora de acabar com ela. Então, eu posso dizer que você foi traída? Ah, muito. Demais. A gestão lhe traiu? Assim, não, eu acho que os meus principais... eu acho que os principais apoiadores foram eles. Eu dormi com o inimigo literalmente na política, porque as pessoas que eu tinha mais como pessoas que eu podia confiar, correligionários que eu podia confiar, depois eu entendi que aquela frase dita, eu não me recordo por quem, mas disse que correligionário bom é correligionário fraco, caiu muito como uma luva para mim, né? Eles faziam de tudo, eles estavam dentro da gestão. Eles tinham indicado pessoas para a gestão em cargos fundamentais na gestão e eles trabalhavam contra a gestão dentro da gestão. E eu, muito nova e vindo da iniciativa privada, eu não conseguia ter essa maldade de imaginar. Tipo, era como se alguém que trabalhasse na minha empresa estivesse fazendo algo contra a minha empresa. E eu nunca tinha vivido aquilo. Então, assim, para mim, como assim? A pessoa é meu secretário, é indicado do meu amigo fulano de tal, tava né? na minha casa Na ontem. minha casa? Como assim ele tá fazendo isso? E eu passei por situações, assim, inacreditáveis. E cada vez que eu descobria as traições, que eu falava para a pessoa, sabe o que essa pessoa fazia? Ia para os jornais e dizia: eu quero pedir perdão por ter votado em Micarla. Porque ela é a pior prefeita. E eu sabendo tudo o que ele tinha feito. E eu sabendo tudo o que ele estava armando. E faziam de um jeito que tinha uma cara de pau de ir dizer: me perdoe, Natal, porque eu falei para vocês votarem na pessoa errada. Você imagina? Pensa aí. Eu vou somar tudo isso que a gente falou até agora com o fato de que você foi blindada. A impressão que a gente tinha era assim: o erro tá aqui, mas não chega nela. Durante muito tempo. Porque eles entendendo? estavam... Entenda, eles estavam dentro do poder. Eles estavam nas principais... Eles tinham indicado os principais secretários. Então, eles faziam de um jeito comigo que nada chegava. E eu, muitas das vezes, eu não sabia por quê. Você me afetou desse jeito. E é isso que gera um movimento, minha participação dentro do movimento. Até estava conversando com você, disse assim, eu não lembrava. Porque a informação que você disse... eu vou ajeitar a sua situação, que era uma situação particular, aí não resolvia porque não ecoava dentro da sua decisão. Ou seja, você foi feita de palhaço como uma prefeita da... Era aquela coisa assim... Você tem o título é seu. Era aquela coisa assim, quando nossa. Quando eu descobria as coisas, eu sempre fui uma pessoa que sempre agi com muita, eu acho que muita ousadia na prefeitura, sempre tendo ideias muito interessantes. Tanto Davidson, que todos que traziam as ideias de Minas Gerais. Que tem de Minas, de São Paulo, do Rio, de fora do Brasil. Eu fui premiada em, assim, tudo que você puder imaginar, de ONU, de Unicef, de Unesco, tudo eu recebi a premiação como a melhor do Brasil, a melhor do Brasil, a melhor do Brasil. Então, a minha cabeça estava muito focada nas coisas macro, assim. Ei, vamos fazer, por exemplo, uma das coisas. Eu sempre foquei que a minha maior obra seria cuidar de gente. Que eu não queria ser conhecida como aquela que fez a obra gigante, não. Eu queria, como eu fiz, o plano de cargos e salários, 26 mil servidores, como a questão das escolas, foram 57 escolas de educação infantil. A gente saiu de 2 mil alunos, saímos para 18 mil alunos na educação infantil. Então, tudo isso eu queria que fosse, sim, isso fosse a minha marca registrada. Aí foi isso. Quando eu comecei a ver que, por exemplo, para a gente aumentar os índices da nossa educação, nós precisaríamos de melhorar a qualidade da saúde das crianças. Foi quando foi criado o Merenda em Casa, porque as crianças chegavam segunda-feira com fome na escola. Então, a gente começou a distribuir para toda a rede de educação do município a Merenda em Casa, que a criança levava... Quem aqui é dessa época vai lembrar. Chamava a merenda de Micarla. E eles levavam para casa, faziam aquela sopinha, papinha. E a gente começou a ter um incremento junto com
levar para dentro da escola oftalmologista e otorrino, para saber se as crianças tinham problema. Foram questões assim que a gente foi tratando. E faz o quê? Uns 4 anos? Um belo dia eu estou em casa, recebo uma ligação da Alemanha. Era do Deutsche Welle, que é o principal sistema de comunicação, né? Jornal, televisão, lá da Alemanha. Sabe o que que era? Uns cientistas americanos, durante 10 anos, elegeram 5 cidades no Brasil para estudarem a questão do rendimento da educação no ensino fundamental 1. Aí olha o que eles descobriram, eles pegaram o Natal como um dos exemplos durante 10 anos. E eles não conseguiam entender como que durante a minha gestão, como que os índices educacionais eram tão altos e em seguida caíram tanto. Aí, isso tá tudo nessa pesquisa. E aí, o repórter brasileiro da Deutsche Welle pegou e ligou para mim e falou, a senhora é a ex-prefeita, a gente conseguiu o seu telefone. É para fechar a matéria, é porque o caso específico de Natal chamou a atenção desses pesquisadores americanos que fizeram durante 10 anos. Como assim? Quer dizer, você vê o nível das coisas que a gente conseguia implantar. Para a Copa, meu Deus do céu, o nível de coisas que a gente sonhava. Mas, infelizmente, mais de 2 bilhões foram devolvidos. Com um detalhe, uns dias atrás, eu fiquei sabendo que até hoje, as principais obras de Natal ainda são de recursos que eu consegui lá atrás. Lá atrás, em 2011, 2012, essas obras continuam sendo feitas até hoje. Muito dinheiro foi devolvido, o atual prefeito Álvaro Dias conseguiu recuperar muito desses valores que foram devolvidos na outra gestão. Enfim, é muito, assim, eu creio, hoje, olhando tudo isso, eu creio que a forma como fizeram, a forma como trataram, me colocando assim, não, você cuida do macro, você vai cuidando do macro, cuidando dos projetos, né? Que a gente vai toma cuidando conta aqui, dos né? projetos grandes, e eles foram fazendo isso e minando aqui, sabe, É aqui incrível, embaixo. porque assim, eu lembro de grandes nomes que entraram como secretariado. Muitos. E eu lembro que eu fazia parte desde 2007, eu acho, 2006, 2007, fazia parte da CEMURB. Então, quando o Calazans entrou, ele entrou com uma ideia de vamos limpar a CEMURB, que a gente estava num prédio da Ribeira, tinha alagamento, aí foi um ato da gestão, foi dar dignidade aos servidores da CEMURB. Um abraço para todo mundo da CEMURB, que eu tenho um amor até hoje. Foi tirado ali da Ribeira e ter colocado num prédio em Candelária. Mas antes disso, foi para mostrar o quanto o Natal estava atrasado na questão ambiental. Então, o Calazans sabia do que estava fazendo, ele é técnico naquela questão ali, ele ajudou muito. Então, tem muitos méritos. Tem suas falhas, mas, assim, como ambientalista, eu tenho muito a dizer que ele julgou 3.000 processos. 3.000 processos ambientais estavam parados lá dentro. E eu não sei se você lembra, mas até uma quadrilha que tinha dentro da CEMURB, nós conseguimos colocar para fora, conseguimos fazer com que o Ministério Público fosse, trabalhasse. Então, assim, foi uma limpa. A gente teve pessoas, assim, professores do calibre de um Roberto Lima, que fez todo o plano de cargos, assim, ele com a equipe dele. A gente abriu, fundamos a Natal Prev. A Natal Prev, o Instituto de Previdência, não existia até a chegada da minha gestão. Outra coisa que não existia, controladoria, você acredita? Não existia control, não existia, foi criado também na minha gestão. Então, foram órgãos super importantes. A control não existia, foi criada na minha gestão. O Natal Prev não existia, foi criado na minha gestão. Tudo isso para melhorar os trâmites, desburocratizar, mas ao mesmo tempo tornar ainda mais efetivo os trâmites e, em relação ao servidor público, melhorar a questão complexa, né, que é ser servidor público, principalmente em relação à aposentadoria. E é aí que a gente chega no Fora Carla. Fora Carla, que eu posso dizer com toda a propriedade, porque eu participei, estou diante de um alvo pessoal meu, né? Não como gestora, mas como uma pessoa mesmo. O interesse era destruir a pessoa, não a gestora. A gestora estava fazendo o trabalho dela. A pessoa estava atrapalhando, não era a pessoa ideal que a gente queria, né? Por quê? Porque não se tinha mais acesso. Aquela Micarla popular, a Micarla do povo, se tornou Micarla do trono. Então a prefeitura parecia um trono em que, olha a visão popular que foi construída pelo isolamento. Então, lá estava Micarla no trono, falando várias reportagens, induziam um senso de arrogância,
que pessoalmente, que a gente se encontrou, eu fiquei esperando, ela vai ser arrogante, ela vai ser arrogante. Não existia, mas existiam os cortes, desde esse tempo, existiam os cortes de Micarla com raiva, Micarla surpreendida, Micarla perdida, muitas vezes perdida do que estavam sendo acusadas, e insatisfação popular crescendo. Porque atingiram 2 pontos. Aproveitaram um desgaste nacional, que aí a gente já está falando de 2011, né? No comecinho de 2011, mais as artimanhas que sempre existiram da política e que quando você assume em 2008, e me perdoe por estar ganhando esse tempo, mas é necessário contextualizar para quem está assistindo também, surgiu como uma quebradora de paradigmas, disse eu não vou mais seguir esse modelo, mas vou seguir uma outra forma de fazer política. Passado 2 anos, começa a Micarla repetindo, Micarla gestão, Micarla pessoa não, repetindo os erros das administrações passadas. Parecia que até propositalmente. Parece assim, já ganhei e agora eu vou relaxar. Já consegui o que eu tenho que conseguir, já enriquei. Então, a história dos hotéis começa daí, né? Então, não preciso mais me preocupar com a população. E a população foi se deixando levar, porque as informações... E você foi derrotada pelo fake news, minha filha. Davidson, você vê, né? Tudo que você está colocando aí. Tem mais coisas, né? Não vai fácil, não foi fácil ser alguém que se propunha a virar a página, alguém que se propunha a fazer algo diferente, alguém que não fazia parte do status quo da época, né? Alguém que não estava ali fazendo a máquina das oligarquias girar. E eu digo isso sem nenhum mimimi, assim, de uma forma muito tranquila, eu digo isso, mas não fazia a roda das oligarquias girarem. Uma vez eu lembro que Carlos Augusto disse para mim, depois, quando Rosalba foi eleita, ele dizia, tem uma oligarquia, e ele fazia parte de uma oligarquia, Rosado, ele dizia, as oligarquias aqui de Natal são, eu não me lembro o número de famílias, são tantas famílias que detêm 90% de todos os contratos assinados com o governo e a prefeitura. 90% era tipo 30 famílias que detinham tudo aquilo. Então, aí está o status quo. Se você tenta mudar isso, esse grupo se une junto com as oligarquias e diz, não, a gente já está ganhando aqui há tanto tempo. E esse próprio grupo, eles por deterem, as oligarquias detêm um poder político, eles detêm um poder econômico. Então, eles começam a trabalhar o quê? Não serve essa pessoa aqui. Vamos mudar. E aí tem uma história muito interessante nessa época, porque eu não entendia a forma como muitas vezes as pessoas me viam. Eu sempre fui uma pessoa brava, isso aí sempre fui. Nunca fui assim, ai, mansinha, docinho, florzinha, nunca fui. Sempre fui uma pessoa que fui obrigada pela dureza do que a vida me impunha, sempre tive que ter posições firmes, sempre tive que estar protegendo minha família, sempre fui a pessoa à frente da minha família e meu pai, né, principalmente depois que meu pai morreu, então eu sempre tive essa responsabilidade, nunca fui alguém de, ai, né, doce. Não, eu sempre fui uma pessoa que me posicionei e ponto final. Meus filhos até hoje dizem assim, ô mãe, você é muito cabeça dura, quando você bota a cabeça para um lado, não tem quem tire. Não, filha, é porque eu defendo meus ideais. E quando eu acho que isso aqui tá certo, eu vou. Se você me mostrar que o que eu tô defendendo tá errado, tudo bem, a gente negocia, mas até agora, como você não conseguiu, eu continuo com os meus, com o que eu creio. E o que aconteceu foi que começou a surgir algo que um dia eu estava num avião indo para Brasília e uma mocinha, muito mocinha, ela tinha 21 anos. Ela estava sentada aqui na janela, eu sentada no meio e uma assessora minha sentada no corredor. E ela foi indo, eu não falei nada com ela. De repente, do nada, a gente começou a conversar. Essa mocinha, 21 anos, ela era de uma instituição muito importante nacionalmente. E ela, quando estava descendo o avião em Brasília, ela falou para mim assim, sabe de uma coisa? Eu preciso te contar algo. Aí eu falei, o quê? Ela falou, você vai ser tirada. Aí eu falei, como assim eu vou ser tirada? Ela falou, eu já estou sabendo. Eu e muita gente ligada ao meu partido está sabendo. Deixa eu te falar uma coisa, isso o avião já descendo, e eu, como assim eu vou ser tirada? Aí ela falou, porque existe algo chamado superestrutura, aproveita aí e estuda, Max ensinou sobre isso. Deixa eu só te dar um spoiler aqui, estrutura é assim, você cuida das coisas, educação, saúde, saneamento, você cuida das coisas básicas, mas tem uma coisa que está acima disso,
chama superestrutura. Superestrutura não tem nada a ver com o que você faz ou deixa de fazer. Tem a ver com um sentimento que as pessoas têm de que você não está tendo o apoio suficiente dos grandes. Assim, é como, ei, mas peraí, quem é que está apoiando ela? Então, se essas pessoas não estão apoiando, então ela não deve ser boa, porque não está tendo essa estrutura segurando ela. Então, quando eu tinha a estrutura dos partidos convencionais que achavam que iam ter em mim um instrumento para eles manterem o status quo dele, eu tinha superestrutura trabalhando para mim. Quando eles viram que eles não tinham poder de me dominar, de mandar em mim e de fazer o que eles queriam, quando eles perceberam isso, eu não era mais interessante. Então, aí a superestrutura começou a trabalhar o quê? Vamos tirá-la e rápido, porque ela não pode continuar, que ela vai assumir papéis cada vez mais importantes. E depois eu fui ler sobre isso, Davidson, a tal da superestrutura. Gente, que coisa louca. Isso aconteceu, essa conversa dentro do avião aconteceu, eu lembro ela com aquele chapeuzinho assim, essa conversa aconteceu, sei lá, 40, 50 dias antes de me tirarem. E quando me tiraram, foram apenas 9 dias antes da licitação daquele viaduto estaiado, aquelas obras ao redor do Arena das Dunas no valor de 240 milhões de reais. 9 dias antes do dia da licitação. É coincidência isso? Não existe coincidência. Lógico que não existe coincidência nisso, mas foi o que foi feito. Então, Micarla tinha que ser colocada como uma pessoa que, ei, essa pessoa destruiu o Natal. Os meus amigos prefeitos, eles diziam, gente, eles devem estar falando de outra pessoa, porque você recebe todos os prêmios, a gente sempre fica atrás de você. Não pode ser a mesma pessoa, mas foi criada essa sensação de que eu não era boa, eu não era confiável. Davidson, tu vai lembrar, cada buraco que existia na cidade, as pessoas botavam placa com a minha foto, o buraco de Micarla. Eu lembro disso aí. Quer dizer, não existe mais buraco em Natal? Não existiu depois da minha gestão? E cadê? Não existe. Vou dizer uma coisa pior. Houve um acúmulo de lixo nas ruas de Natal. Houve buracos em Natal. E hoje eu sei o que é que aconteceu. É isso que eu ia dizer. De verdade. Assim, não é possível, eu sendo gestor, eu estou falando de um cara amador que nunca assumiu nenhum tipo de gestão, nenhum tipo de título político para ocupar o executivo para dizer como é que funciona. Mas não é possível, Micarla. Na cabeça da gente passava assim, não é possível, a prefeita não está vendo isso. Tudo orquestrado. Não está vendo isso. Tudo. Será que a palavra que ela dá para alguém não tem peso mais? Aí você vê essa questão mesmo do lixo. Vou resolver. Minha Micarla batendo na mesa. Vamos resolver esses problemas para ontem. Estamos esperando o recurso, que nunca vinha. Estávamos esperando o recurso chegar, nunca vinha. E se não chegar, a gente vai resolver com recursos próprios. E passava-se um mês e parecia não sair do canto. A questão, eu acho que o que primeiro afetou muito a minha gestão foi no primeiro ano, o grupo que estava lá na prefeitura e que tinha, detinha a secretaria, a indicação da Secretaria de Tributação, a Secretaria de Planejamento e também a Secretaria de Tributação, Planejamento e Obras. Foram feitos pagamentos de débitos da gestão passada de Carlos Eduardo no valor de quase 220 milhões de reais. Em um ano, isso afetou demais o caixa da prefeitura. Porque, normalmente, quando você assume, um prefeito assume, ele diz, eu não vou pagar nada do que foi feito de conta passada e eu começo daqui. Mas aí foi visto que e disseram, vamos aqui pagar o que deve. Então, a gente pagamos, quer dizer, a gestão passada ficou zerada, não tinha mais nada, mas eu não tinha dinheiro para continuar a pagar as coisas da minha gestão. Isso daí foi muito difícil. Mas é aquela coisa da pessoa ingênua que estava ali achando que todo mundo está aqui para me ajudar, juntos chegaremos lá, sabe? E acabou acontecendo isso. Hoje, eu fico pensando, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, se eu tivesse passado por tudo, hoje com certeza eu viria diferente. Mas naquele momento, o que aconteceu foi que fizeram daquela forma e quando chegou no tempo da gente ter os nossos pagamentos sendo honrados, a gente já não tinha mais caixa para honrar. Aí
o governo federal, através da presidenta Dilma, mandava os recursos para a Copa, mas era para obras, mas para o custeio a gente não tinha. A gente não tinha. Então, basicamente, o dinheiro para o dia a dia não tinha. E aí, nesse caso específico do lixo, uma das empresas, que era a empresa responsável pela maior... pelo lixo, digamos assim, o que dava mais visibilidade, que era de Petrópolis, Tirol, do Plano Palumbo, essa empresa quem era o dono era o primo de um dos meus principais aliados. E tudo era feito dessa forma, quer dizer, a cidade não era limpa, a cidade às vezes era limpa e era suja, porque limpava e depois sujava, por empresas ligadas a aliados. Entende, Deus? Entendo. É um negócio assim... É a política quem sabe real. Um dia, é a política real. Quem assim. sabe um dia, quando eu vou deixar algum escrito meu contando tudo, aí eu vou deixar num canto... lá. Eu quero deixar num canto bem escondido para quando depois que eu morrer, aí pronto. Aí alguém pode divulgar tudo que eu sei. Mas hoje eu fico olhando assim, tudo que eu passei e realmente foi tudo muito bem preparado. Sabe o que eu digo? Porque parece hoje, depois, que a maturidade também política chega pra gente. Isso. Maturidade na vida, né? Quando eu olho para trás aqui, eu sinto vergonha, não de ter ido às ruas reclamar pelo direito que eu achava que tinha e que eu acreditava que aquilo ali era verdade. Porque a comunicação que chegava para mim, aquilo era um erro da Mas gestão. interessante, né? Quando eu saí, é como se não tivesse mais... Não tivesse mais nada, acabou. Nada, acabou. Para você ver o tanto que as pessoas do Fórum Micarla eram usados como massa de manobra. Fomos usados. Totalmente usado como massa de manobra. Eu declaro abertamente aqui, não há outro do Fórum Micarla que venha me questionar. Fomos usados. Fomos tão usados que a ideia inicial, a famosa SEI dos contratos, que era para a gente tentar, não era a SEI dos contratos. A ideia inicial era para que abrisse uma investigação sobre um contrato específico. Só que houve uma manipulação dentro da Câmara dos Vereadores que viram a oportunidade de dizer assim, é agora que a gente vai tirar o nosso. E como tirar o nosso? Vamos pressionar a Micarla, dizer ou você nos apoia ou a gente faz a saída de contratos. Está entendendo, Micarla? Então, junto com isso, a pressão popular aqui, ecoando, a informação que chega reverbera por todo mundo, menos para Micarla. Parece que bate em Micarla e ela não liga. Então tá aqui, ó. Complicado. Mas não era nem não liga, é porque, para mim... Não chegava, Era muito surreal tudo que estava acontecendo. Eu não tive... Davidson, olha, 2010... Em 2010, eu fiz uma pesquisa, foi até, na época, foi um Instituto IPESP que fez a pesquisa. E a pesquisa mostrava que eu tinha 83% de aprovação. 83% de aprovação em um ano. Quando chegou 6 meses depois, eu tinha 80% de desaprovação. Qual foi a hecatombe? O que foi a tragédia que aconteceu para eu perder 83 e ainda descer mais 80? Não foi que eu fiquei com 0. Eu perdi 80 e fiquei com 80 menos. Então não existia nada. E para mim, eu falava, gente, o que está acontecendo? O que foi que eu fiz? Qual foi o escândalo? O que foi que aconteceu? Não, porque tem buraco na rua. Uau! Buraco na rua tem até em Nova York. Se você chegar lá, depois de uma chuva, vai ter um buraco. Mas era uma coisa tão, sabe? Massificada. A informação era massificada. Demais. Né? Todos os dias. Isso é Gramsci, né? Que aí esse é o puro marxismo. Aí vai empurrando até virar verdade. Uma mentira dita várias vezes se transforma em verdade mesmo, né? E naquele tempo a gente não tinha filtro, a gente não tinha um checador de notícias. Então tudo que chegou, até vou confidenciar aqui aquilo que a gente tinha conversado lá na sua casa quando a gente se reencontrou. Que você disse que o que mais lhe feriu foi aquela frase que estava no viaduto, em que Theo lhe perguntou, se Theo foi cálice, que ele perguntou, mamãe, a questão do Micarla fuma crack. Lembra dessa frase, Lembro. né? Que aí aquilo foi pessoal. Aquilo não foi político. Não, e Micarla vagabunda tinha em muitos lugares. Eu me lembro de Calize aprendendo a ler e lendo. Imagina Micarla vagabunda. Olha. Imagina a criança olhando assim, mamãe, olha o que estão dizendo assim. Micarla fuma crack, foi. E ele perguntou, mãe, você fuma crack? Eu me lembro dessa conversa. Que a gente... Não, mas teve... hoje... Isso é uma das situações, né? Né? Porque não se tornou mais política, se tornou
Pessoal. pessoal. Mas você sabe de uma coisa que eu presto muita atenção? E até hoje eu falo muito com as mulheres que são políticas e mulheres que querem entrar na política. A política no Brasil é o seguinte: o homem, ele é ladrão, ele é corrupto, mas a mulher, ela é vagabunda. A mulher, ela é, sua chifreira, você é isso, você mexe na alma da mulher. O homem é, não, porque esse daí é porque roubou, esse aqui. Não, a mulher não. A mulher mexe na alma A da desqualificação da mulher. Precisava destruir Micarla Como mulher. Como mulher. Não é como a gestora. Não, é Não é isso como mesmo. a administradora da televisão. E você sabe que até hoje, quando eu vejo, assim, aquela coisa bem clichê, Micarla foi a pior prefeita de Natal. Eu fico pensando assim, essas pessoas, elas estão repetindo, igual o louro, né? Elas estão repetindo isso. Elas sabem o que eu fiz? Elas sabem que, por exemplo, eu fui a maior erradicadora de favelas em Natal. Só de favelas, só de comunidades, eu tirei e dei casa para 3.500 famílias. A gente fez ali boa parte do Leningrado, Santa Clara, tantos outros, o Residencial Esperança, onde era a antiga favela do Detran. Tudo isso foi feito na minha gestão, entreguei essas casas, 8 comunidades, 8 favelas que foram, as pessoas começaram a ter dignidade. As pessoas sabem que foi na minha gestão o maior, mas o maior programa da questão da educação no estado, 57 escolas. Eu construí mais escolas em 4 anos do que São Paulo. Eu construí mais escolas do que São Paulo, foi a maior construtora de escolas. Os maiores índices de educação foram na minha gestão. Um plano de cargos e salários foi na minha gestão. Um programa como o ProEduc. O ProEduc, eu tenho um orgulho. 18 mil jovens se formaram, desde medicina, direito, tudo. Por quê? Porque o jovem que ele vinha da escola pública, ele tinha 100% pago pela Prefeitura de Natal. 100% do curso dele, o ensino superior, era pago pela Prefeitura. Não é negócio de depois pagar, não. Depois você, né, como tem os programas do governo federal. Não, a gente pagava 100% para o filho do trabalhador, para o filho da trabalhadora, para aquele jovem que vinha de escola pública. Então, esse programa, 18 mil alunos se formaram, mudou a vida. Mudou a vida daquelas crianças que não tinham o que comer e elas iam para a escola, elas tinham a merenda. Mudou a história de ter mães que puderam voltar a trabalhar porque deixava a criança de 7h30 da manhã na escola e vinham buscar de 4 horas da tarde. A criança tinha se alimentado 5 vezes ali. Mudou a história de todos os 26 mil servidores. A pior prefeita? Qual foi? Mas qual é o... Assim, com base em quê? Foi a prefeita que mais deixou recurso? 2,5 bilhões de recursos para serem gastos na cidade? Qual foi a pior prefeita? Mas é fácil, né? Foi a pior prefeita que Natal já teve. Em homenagem a quem? Agora, Davidson, vai ter programa eleitoral. Oh, meu Deus do céu. Eu sei, mais uma vez. Ai, meu Deus do céu. Lá vem de novo. Lá vem a mesma história. Mas eu já coloquei algo na minha cabeça. Esse ano eu não vou aceitar nenhuma mentira contra mim. Graças a Deus, tô curada, tanto da questão do pânico como da minha alma. Eu sei quem eu sou e principalmente eu sei quem eu não sou e eu não vou permitir nenhum candidato falar Micarla, falou Micarla, vai ter que responder judicialmente. Eu não quero saber, eu não quero meu nome na boca de ninguém. Hoje eu toco minha empresa, hoje eu tenho a minha vida, hoje eu sou apresentadora, voltei a ser apresentadora, hoje eu tenho a minha missão, sou missionária. Eu não vou admitir ninguém inventar mentiras e colocar o meu nome. Porque Micarla... Ei, para, vamos parar de inventar mentira, porque senão eu vou ter que contar a verdade também, né? Simples assim. Alguém, nesse meio de tempo aí, a gente tá falando de quantos anos já? Desde que eu saí da prefeitura? 12 anos. 12 anos. 12 anos, Micarla. Alguém lhe pediu desculpas? Só você. Foi a única pessoa que disse. Só eu? Carla, eu fui tão usado, né? Só eu? Eu acho que sim, mas ninguém. Ninguém da classe política disse assim, Micarla, olha, agora eu vou contar a real. Não. Como a gente conversou e disse, Micarla, Dona Vilma, a real é isso aqui. Dona Vilma, quando estava dias antes de morrer, ela falou, quando eu fui visitá-la, ela disse, é interessante, porque você era a pessoa que eu menos esperava que viesse me visitar e você está aqui. Ela disse para mim, ela falou,
Carla, me desculpa, é porque é coisa de política. Eu falei, imagina, dona Vilma, imagina. Isso aí nem se preocupe Vou lhe com fazer isso. duas perguntas pessoais. Você já se perdoou Pelo que você fala? por isso tudo, por todos esses acontecimentos, por Olha, ter se deixado eu acho que foi a primeira pessoa, eu acho que a primeira pessoa que eu tive que perdoar foi a mim mesma, porque a sensação de, sabe, de não ter virado a mesa na hora certa, a sensação de não ter dito parou, chega, né? Ninguém vai fazer isso comigo, ninguém vai me abusar dessa forma, porque isso é um tipo de abuso. Uhum. Existe abuso sexual, existe abuso psicológico, abuso psiquiátrico, e eu sofri muito abuso emocional, muito. E eu não vou, não, né? E eu tive que me perdoar, dizer, não, por que foi que eu aceitei que fizessem isso comigo? Por que foi que eu permiti ficar calada tantos anos? Eu fiquei calada quantos anos? Eu fiquei com o Instagram fechado quantos anos? Eu fiquei, né, fora de tudo quantos anos? E sempre que aparecia alguém soltava uma piada. E aí pronto, aí voltava tudo, né? É. Aí o gatilho vinha e eu começava de novo a sofrer, a sofrer, a sofrer. E foi um tempo complicado, mas eu acho que hoje, sabe, Davidson, eu fico olhando, falo, meu Deus sabe de todas as coisas. Eu podia ter me levantado. E interessante, no dia... quando eu voltei a apresentar o Jornal do Dia, há 2 anos, eu estava entrando para o estúdio e aí eu caí e fraturei. Eu não sabia que eu tinha fraturado o pé, eu pensei que só tinha torcido. E quando eu caí, eu fiquei no chão, eu só vinha na minha cabeça assim, porque eu escutei dizendo, faltam 3 minutos para Carla entrar no ar. E eu com o pé fraturado ali na porta do estúdio para voltar depois de 15 anos. E eu falei assim, veio algo dentro de mim, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo dizendo, vai ficar aí caída como ficou durante tanto tempo? Ou vai aproveitar e vai se levantar com dor e tudo? E eu olhei... Eu olhei para o alto e falei, eu vou com dor e tudo. E saí pulando, cheguei lá dentro do estúdio, me botaram a minha sandália alta e eu apresentei 40 minutos de programa com o pé fraturado. Fui direto para o hospital, passei 40 dias com o pé ali com a bota, apresentando com a bota, mas naquele dia eu dei um recado, eu acho que para o mundo espiritual, para o universo, é com dor e tudo, mas chega. Eu agora não vou mais ficar de boca fechada, eu agora vou falar tudo. Eu agora não vou mais me permitir ficar calada. Não. Fez muito mal para mim todo esse silêncio. E agora eu vou fazer a segunda pergunta, que é para as pessoas saberem. Você já me perdoou? Oh, meu Deus do céu! Há muito tempo. Você sabe que ter tido aquele encontro com você foi uma das coisas mais importantes da minha vida. É uma das fotos mais visualizadas do meu perfil até hoje. Até hoje. Pois é, porque foi muito importante. Eu já te contei, e eu não tenho problema nenhum de contar isso. Eu sofri abuso sexual quando eu era criança, e a pessoa que me abusava era um familiar, ainda familiar da minha mãe, e eu soube que isso aconteceu quando eu era criança, e eu soube que ele estava já para morrer, estava em estágio terminal, já de um câncer muito avançado, e a minha mãe me perguntou se eu queria ir até lá para falar com ele, alguma coisa, e eu falei que eu queria. E eu fui a 600 quilômetros depois de São Paulo, fui até lá e perdoei ele, olhando nos olhos dele, olhei aquele homem e, enfim, e ali houve o perdão, foi um dos momentos que mais me destravou na vida, foi naquele momento, diante daquele homem. E quando eu voltei para Natal, acho que 2, 3 dias depois, você foi no Facebook e foi e me pediu perdão. Então, o ciclo do perdão é uma coisa muito linda. E eu entendi que eu recebi o perdão, eu perdoei, né? Eu perdoei e depois alguém, né, que no meu coração aquilo dali doía tanto, me pediu perdão. Então, isso daí já está... tanto eu como você, a gente passou por muita coisa na vida, né, Davis? Até encontrar Jesus, até encontrar Deus. E quando alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. E o inimigo deve estar com muito ódio, porque estamos frente a frente. Frente a frente. Finalmente, frente a frente, e dizendo que um ama o outro, né? É verdade. E por falar de amor,
Aqui eu tenho que falar agora do Sogracínio. Como é que é o patrocínio? Sogrocínio. É o patrocínio da sogra. Olha A minha que- sogra, ela lembrou de que precisava ter um gesto dentro do programa para marcar a presença dos convidados especiais. Então, ela tem uma lojinha dela, iniciando o comércio, tudinho, vai estar no digital, a gente vai passar para o físico, e é a Mila Semijoias. Meu Deus, que coisa Tem uma coisa, maravilhosa. tem um detalhe que ela eu buscou. quero ver, eu quero tu pode ver. abrir, Eu vou abrir. que é um detalhezinho que você vai abrir. Eu já tô até imaginando o que é que seja. Eu sabia. Você sabia? Eu sabia. Olha que coisa linda. Dá para pegar As aí, Jô? borboletas, olha. Borboleta vai ser sempre meu símbolo, né? Até hoje. Ela disse, as eu tenho que pessoas... entregar isso a ela. Olha que coisa mais linda. Nilda, da Mila Mila Semijoias. Que coisa linda. Obrigada, viu, Nilda? Obrigada mesmo. E é interessante como, até hoje, né, o símbolo da borboleta é... Marcante as pessoas ainda, né? me chamam de borboleta até hoje. Minha sogra, ela me chama de borboletinha. Minha borboletinha. É assim que ela, ela me chama. Carla, considerações finais e últimas palavras. Ai, Deus, eu queria muito te agradecer, viu, por esse momento. Realmente, eu nunca tinha falado o que eu falei aqui. E não tenho medo nenhum, assim, de falar para você e falar aqui nesse seu podcast. Não tenho nenhum receio de abrir meu coração como abri. Acho que tudo que vem de Deus traz paz, e desde que você me convidou, eu sempre senti paz no coração de poder falar aqui para você, e eu tenho certeza que esse momento é só o começo. Eu tô abrindo aí esse caminho para você, mas ainda vai vir muita gente interessante para você entrevistar. Conte sempre comigo, conte sempre com as minhas orações. Você que tem uma esposa maravilhosa, Thay, né? Seu filho, Miguel, né? Miguel, lindo, Miguel, né? E apesar de ser parecido com você, é muito bonito. Apesar de, é muito bonito. Só você. Mas muito bom estar aqui com você. Que Deus te abençoe muito, Amém. viu? Lhe agradeço demais. E eu que agradeço. Obrigada. Eu nunca esperei, nunca nas maiores ideias, assim, tentativas de vencer na vida que a gente tem, né? Somos dois guerreiros que nunca desistiram de nada mesmo. Pau pra dar, como diz, né? Aquele pau que quebra. Não, como é que é? Enverga, mas não quebra. Então, nunca sequer imaginei que você seria uma convidada minha de um podcast. E agradeço demais. Ai, obrigada. Isso tem um poder tão grande, não só na comunicação, na política, mas também no reino espiritual. Amém, amém. A gente vai longe. Tenho certeza. Deus te abençoe muito, viu? E conta comigo. Conta comigo. E obrigada a você também, né? Que assistiu até agora. E a vocês, muito obrigado também. E no próximo entrevistado, tem um detalhe especial que eu preciso comunicar com mais tempo. Durante a semana a gente vai conversando. Muito obrigado, que você que assistiu até aqui. Obrigado a Jean e também aos estúdios do Destar Podcast por ter cedido esse espaço, e vamos à luta, né? Agora é lutar também para manter o programa. Amém, querido. Até mais. Obrigado, gente. Tchau.